Olá, queridos alunos. Mais uma vez, mais um vídeo. Eu sou o professor Nathan Rodrigues, professor de língua portuguesa, e vamos falar hoje sobre vozes verbais. Se vocês ouvirem algum barulhinho, alguma pessoa gritando, é porque está acontecendo nesse momento o jogo do Flamengo e eu não tenho como impedir a humanidade de se manifestar. Então, acostumem-se com isso. Sobre vozes verbais, podemos dizer, né, que elas representam uma parte da língua portuguesa que estuda quem pratica uma ação, né, como eu me expresso a partir de uma ação. Eu posso ser um sujeito agente, eu posso ser um sujeito paciente e eu posso ser as duas coisas. Né? Mas o que significa isso? Né? As vozes verbais ou vozes do verbo são a forma como os verbos se apresentam na oração a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe ação. Elas podem ser ativa, passiva ou reflexiva. Basicamente, ele é ativo se ele pratica ação, passiva se ele recebe essa ação, e reflexiva se ele pratica e ao mesmo tempo sofre essa ação, não como uma consequência, mas ele faz algo voltado para si. A gente vai chegar lá, mas primeiro vamos falar da voz ativa, em que o sujeito é agente, ou seja, voz ativa, como o próprio nome já diz, ele pratica uma ação. E quem vai sofrer as consequências dessa ação é outra pessoa, outro ser. Por exemplo, Bia tomou o café da manhã logo cedo. Bia fez o quê? Tomou o café da manhã. Está na ordem canônica, certo? Isso que a gente chama de ordem canônica é sujeito, verbo, objeto. Bia, meu sujeito, verbo, tomou. Qual é o objeto que ela tomou? O café da manhã, certo? Aspiramos a casa toda. Aspiramos, o verbo já indica quem é o sujeito. Quem que aspiramos? É nós que aspiramos. Não está aí, mas o sujeito é oculto, eu consigo identificar. A casa toda. Foi nós ou foi a casa que aspirou? A casa pode tirar um aspirador de pó de dentro dela e sair aspirando? Não. Então, alguém que fez. Quem é que fez? Nós. Então, nós praticamos essa ação. Nós somos o sujeito agente. Por isso, essa voz é ativa. Já fiz o trabalho, a mesma coisa de cima. Eu que fiz, o sujeito é oculto, ele não aparece aí, mas pelo verbo fiz, eu é que sou a pessoa que praticou essa ação. Correto? Agora, quando a gente trata da voz passiva, esse sujeito ele sofre a ação. Então, o sujeito ele é paciente. Como eu disse, não pratica, mas ele recebe essa ação. Como assim? A vítima foi vista ontem à noite. Quem é o sujeito? Quem foi vista? A vítima. Mas foi a vítima que praticou a ação? Não. Foi outra pessoa que viu. Correto? Aumentou-se a vigilância desde ontem. O que aumentou? O sujeito é indeterminado, eu não consigo determinar quem foi que aumentou. Mas foi a vigilância que aumentou? Sim, mas alguém que praticou a ação de aumentar a vigilância. A voz passiva, eu tenho duas possibilidades. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Dois nomes complicadinhos, mas a gente precisa ver isso. Né? A voz passiva analítica é a forma mais longa. Pensa sempre numa comparação com o analógico. A analítica e o analógico são muito semelhantes. O que é uma coisa analógica? Pensa em tirar uma foto. Hoje, quando a gente tira uma foto, ela é digital. Você pega o seu celular e tira a foto de alguém, ou você compra uma câmera boa zona e tira uma ótima foto de alguém. Antigamente, alguns 20, 30 anos atrás, para você tirar uma foto, você precisava comprar uma câmera, comprar um filme de 12, 24, 36 poses, tirar a foto, esperar o filme acabar, ou seja, você tem que tirar 36 fotos. Se você errar, problema seu. E
Quando acaba esse filme, você rebobina lá o filme, ia até a loja, pedia, eu quero revelar essas fotos. E só aí, depois de esperar uns 2 dias, é que você recebia a sua foto impressa. A forma analítica, ela é a forma mais longa. A forma digital, né, é a forma mais simples. Então, quando eu falo de voz passiva analítica, ela é formada por sujeito, paciente, verbo auxiliar, ser, estar, ficar, entre outros, mais um verbo principal da ação conjugado no particípio mais agente da passiva. Preciso decorar isso tudo? Óbvio que não, até porque a voz verbal a gente reconhece olhando se ele está praticando ou se está recebendo. A única coisa que a gente tem que prestar atenção, no caso da voz passiva analítica, é isso aqui, agente da passiva. Ele pode aparecer ou pode não aparecer na frase. É muito comum que ele apareça. Por que eu tenho que prestar atenção? Porque o agente da passiva, como o próprio nome diz, ele pratica a ação, mas ele não é o meu sujeito. Então, cuidado para não confundir. O agente da passiva pratica a ação, mas ele não é o sujeito. Mas como eu sei que ele não é o sujeito? Porque o sujeito é que vai concordar com o verbo. Quando eu falo, o café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Quem foi tomado? O café da manhã. O meu verbo, ele automaticamente leva o seu pensamento para a expressão que está anterior. O café da manhã, que é o meu sujeito, foi tomado por Bia logo cedo. Então, quem é o meu agente da passiva que praticou essa ação? Bia, mas Bia não é o meu sujeito. O meu sujeito é café da manhã. Ok? Então, eu tenho uma voz passiva analítica. Eu tenho tudo isso que tem aqui. Sujeito paciente, o café da manhã. O verbo auxiliar, que é o foi. Mais um verbo no particípio, tomado. Verbo no particípio, ele dá uma ideia de passado. Toda vez que eu tenho ado ou ido, ou feito, no caso que é um verbo irregular. Ele foi feito, ele foi aspirado, ele estava triste, ele estava animado. Tudo isso são verbos no particípio. Por Bia, que é o meu agente da passiva. Eu tenho a estrutura eu tenho aí então a estrutura completa da voz passiva analítica. A casa foi aspirada por nós. A mesma coisa. A casa foi aspirada por ela mesma? Não. Então eu tenho a casa, que é o sujeito, foi, que é o verbo, aspirada por nós. Nós é o meu agente da passiva. É a pessoa que praticou essa ação. O trabalho foi feito por mim. A mesma coisa. O que foi feito? O trabalho. O trabalho é o meu sujeito. Mas foi feito por quem? Por mim. O por mim, é o agente da passiva, essa pessoa que fez. Ok? Não é difícil, só é chatinho. Deixa eu me tirar daqui. Aqui eu tenho uma comparação da voz ativa para a voz passiva analítica para a gente ver. Bia tomou o café da manhã logo cedo. O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Então eu tenho a voz ativa e a voz passiva analítica. Aqui eu tenho o agente da passiva, tá? Tranquilinho. Aqui é a mesma coisa, nós fizemos o trabalho foi feito por mim. Não, eu tenho o sujeito agente e o outro sujeito é paciente, com um agente da passiva sendo indicado como autor dessa ação. Ok? Na voz passiva sintética é a forma mais enxuta. Então eu tenho ela também é chamada de voz passiva pronominal devido ao uso do pronome se. E aí a estrutura, verbo na terceira pessoa, singular ou plural, mais um pronome apassivador se e o sujeito paciente. Tomou-se o café da manhã logo cedo. Repare, eu posso dizer isso de outra forma. O café da manhã foi tomado logo cedo. Aspirou-se a casa toda. E aqui eu tenho a diferença. O café da manhã foi tomado logo cedo. Tomou-se o café da manhã logo cedo. A casa toda foi aspirada. Aspirou-se
a casa toda. Então, qual é a diferença da voz passiva analítica para sintética? A analítica, eu tenho a presença de um agente da passiva. Na voz passiva sintética, eu tenho um pronome se, ok? E a voz reflexiva talvez seja a mais simples e fácil de todas. Ops. Eu tenho um agente e paciente ao mesmo tempo como sujeito. Então, ele faz ação e ele recebe essa ação. A velhinha sempre penteia, sempre se penteia antes de sair. Ou seja, ela pratica a ação de pentear, né? E ela mesmo sofre essa ação. Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Eu cortei, eu pratiquei a ação e eu sofri. Eu recebi o corte. Entendeu? Aqui a gente tem os exercícios que vocês fizeram e vamos corrigi-los agora. Bom, identifique as vozes das frases abaixo. Número 1. Alugaram-se todas as casas. Eu tenho aqui um pronome apassivador. Pronome se. Então, ela é o quê? Voz passiva sintética. O garoto feriu-se com o canivete. Ele praticou a ação e ele mesmo se feriu. Então, eu tenho uma voz reflexiva. O homem é corrompido pela sociedade. Repare, eu tenho o meu sujeito, o verbo ser, estar, corrompido no particípio, e pela sociedade, que é o meu agente da passiva. Se eu tenho um agente da passiva, eu tenho uma voz passiva analítica. Deixa eu me tirar daqui mais uma vez. Analítica. Consertam-se aparelhos eletrônicos. Nenhum aparelho eletrônico tem a capacidade de fazer um conserto em si mesmo, pelo menos ainda não a maioria dos que a gente conhece. Então, consertam-se aparelhos eletrônicos. Eu tenho uma voz passiva sintética. Felipe plantou uma rosa. Plantou. Quem plantou a rosa? Felipe. Felipe é o meu sujeito e ele é agente. Então, Felipe é um sujeito agente, eu tenho uma voz ativa. Muito bem. Os meninos admiravam a locomotiva. Quem admirava a locomotiva? Os meninos. Os meninos é o meu sujeito agente. Se eu tenho sujeito agente, eu tenho mais uma vez uma voz ativa. João foi ferido por Paulo. Quem feriu? Paulo. Mas Paulo é meu sujeito? Não, meu sujeito é João. Foi ele que foi ferido. É ele que concorda com o sujeito. Quem foi? Quem é que foi? É João ou é Paulo? É João. João foi ferido por Paulo. João é o meu sujeito e Paulo é o agente da passiva. Se eu tenho um agente da passiva, eu tenho uma voz passiva analítica. A moça admirava-se no espelho. Ela praticou a ação de admirar e sofreu a ação de admirar. Eu tenho uma voz reflexiva. Não se vê viva alma na praça. E aí? Quem é que vê? Você não tem um sujeito para determinar aí quem vê. A alma sofreu a ação, ela foi vista, ela é o meu objeto. Quem via? Você não consegue determinar o sujeito é indeterminado. Mas eu tenho aqui uma voz ativa.
Porque eu tenho agente da passiva, eu tenho uma pessoa que avistou, não se via por alguém? Não. Eu não tenho pronome ser, eu não tenho uma pessoa, um ser que pratica e recebe essa ação, então eu tenho uma voz ativa. Os pais educam os filhos. Quem educam? Os pais. Então, meu sujeito é agente, portanto, eu tenho uma voz ativa. Ok? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar. Um abraço, se cuidem, usem máscaras, passem álcool gel na mão, né, mantenham-se vivos. Em breve a gente se encontra pessoalmente. Um abraço.